né, em casa, de certa forma eu senti vergonha, mas não por orgulho meu, é porque é uma condição que a gente tem direito, é uma coisa que é direito nosso e hoje não está na nossa mão, que é o nosso tipo de alimentação. A gente precisa de alimentar a nossa família. Infelizmente aqui, todo mundo aqui não tem comida dentro de casa, não tem condições de pagar água e luz, e se a gente voltar a trabalhar sem nenhum objetivo, as coisas não vão ser resolvidas. Então a gente vai ficar aqui até ter uma decisão positiva. O que vocês querem que seja colocado em dia? Pagamento nosso que está atrasado, né? O ticket de alimentação e plano de saúde, que muitos aí têm filhos aí que precisam do médico e não está sendo pago pela empresa. A paralisação pegou muita gente de surpresa. Esse grupo, que trabalha em um supermercado da capital, só conseguiu ir para o trabalho depois que a empresa foi buscar. Mas antes disso, eles esperaram o ônibus por mais de 2 horas. Ficou todo mundo de surpresa. A gente está aqui esperando o ônibus já tem um tempão e a gente está esperando a Kombi vir buscar a gente. Nós estamos aqui desde meio-dia esperando os ônibus e até agora nada. E a gente está aqui, né, ver se passar uma Kombi para vir buscar a gente, porque tá difícil. E novas pesquisas mostram relações cada vez maiores de algumas doenças com a Covid-19. A doença ainda é muito nova e não foi completamente desvendada. No entanto, estudos mundiais apontam que os pulmões são os órgãos mais afetados pela doença e podem acabar com lesões permanentes. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Verônica Salazar. Isso, Lucas. Há uma lista que vem crescendo, né, desde o início dessa pandemia, que é o grupo das pessoas de risco. Além do fator idade, né, que são as pessoas com mais de 60 anos, existem aí outros fatores, né, as comorbidades, as doenças que complicam, podem trazer sérios riscos à vida desse paciente e até mesmo levá-los à morte. Dentro dessa lista a gente tem, as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma, portadores de enfermidades hematológicas, né, que comprometem a produção de componentes no sangue, pessoas com insuficiência renal crônica, os imunodeprimidos, que são as pessoas com doenças que afetam o seu sistema imunológico, as pessoas obesas, pessoas com problemas cardíacos e, por fim, os fumantes e as pessoas com doenças pulmonares. Inclusive, aqui no Espírito Santo, as doenças pulmonares estão entre os 3 fatores que aumentam a letalidade da Covid-19 nesses pacientes. E quem vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto é a doutora pneumologista Jéssica Polese, que está com a gente por videoconferência. Boa noite, Jéssica. Ei, boa noite. Bom, cerca de 5% dos pacientes, doutora, com Covid evoluem para um quadro de doença respiratória grave. Isso pode acontecer em pessoas que sem histórico de doença pulmonar também? Sim, sim. Na verdade, boa parte nunca teve nada no pulmão. Já começa a doença pulmonar sendo uma pneumonia que a gente chama de pneumonia viral por Covid, né? Agora a gente, quando faz o exame, a gente documenta que aquela pneumonia viral é por Covid. E boa parte não tem problema respiratório nenhum. É um paciente rígido, sem nenhum problema. E, doutora, dentro dessas doenças, né, desse quadro de doenças respiratórias, existe alguma doença que tem maior grau de periculosidade para esse paciente? Então, todos os pacientes respiratórios que têm problemas respiratórios são são indivíduos que, quando têm alguma infecção respiratória, seja ela por coronavírus, seja ela por outros vírus, eles vão ficar mais graves. Então, já é uma classe de paciente que tem um risco maior de piorar a doença dele com qualquer afecção a mais, por exemplo, uma infecção viral. Então, é um paciente que tem asma, está lá mais ou menos controlado e adquire uma infecção viral, por exemplo, por coronavírus e descompensa muito a asma, muito mais do que a doença causada pelo coronavírus. Os vírus todos, de uma maneira geral, adenovírus, parainfluenza vírus, que são vírus mais tranquilinhos, que causam resfriados comuns, em pacientes que têm problema respiratório, eles acabam por desencadear uma piora desse quadro respiratório. E o coronavírus é um vírus, então ele entra aí como mais um fator. Aí você imagina um vírus que tem potencial de causar lesões pulmonares graves no indivíduo que já tem lesão pulmonar, isso vai se tornar uma condição muito mais séria, porque você junta
um pulmão já com problema, com mais um vírus com capacidade de causar muito problema. Aí você vai ter os problemas dobrados ou triplicados nesses casos. Agora, doutora Jéssica, para quem tem problemas, né, respiratórios já pregressos, né, a orientação é que essas pessoas já tenham um acompanhamento médico, porque assim, o que a gente tem visto são as pessoas apresentarem alguns sintomas de doenças que elas já têm e estarem evitando, né, ir ao médico por medo de contrair a Covid, né, no caso. Qual a orientação que se dá para essas pessoas? Então, paciente respiratório que tem asma, DPOC, outra doença respiratória, eles têm que continuar mantendo os seus medicamentos, porque, veja bem, se você tem um paciente asmático, ele vai ter crise de asma se você parar a medicação dele, né? E aí, se você tem um paciente com DPOC, é a mesma coisa. Então, os pacientes que já têm doença comprovada, firmada, não podem mexer nas medicações. E são de um grupo de risco, é aquele grupo de população, é aquela população que deveria ser prioritária para fazer trabalho em casa, para poder não se expor, porque nesses pacientes, qualquer coisa que eles venham a pegar e adquirir como doença viral vai ficar muito mais grave. Então, é um paciente do grupo de risco e ele deveria manter um acompanhamento médico, mesmo em tempo de coronavírus. Eu acho particularmente muito complicado, porque eu lido com doença crônica. E aí, assim, fechar o consultório, os pacientes precisam pegar remédio, comprar remédio, tem infecção bacteriana em cima, por exemplo, do enfisema, isso é um quadro comum. E essas pessoas estão ficando muito graves em casa, o que é um problema, porque às vezes está com tanto medo de sair de casa, ou de ir no hospital, ou de ir no consultório, que às vezes fica em casa doente. Isso é um outro problema que a gente já está enfrentando, não só dos problemas respiratórios, mas cardiológicos também, pacientes ficando com hipertensão em casa sem procurar o médico. Enfim, existe o risco do coronavírus, só que existe o risco das doenças de base do indivíduo que não podem ser negligenciadas. Então, tem que ter aí um bom senso entre manter um tratamento de doença crônica e a precaução com o coronavírus, senão vai virar uma coisa muito complicada. Tem que evitar ao máximo, né, doutora, a questão dos prontos-socorros, né? A pessoa já fazer um acompanhamento, evitando aí o pronto-socorro, seria isso? Sim. E assim, é só conversar direitinho, por exemplo, meus pacientes crônicos, né? Eu sei quem já precisa pegar a medicação, eles mesmos falam, Jéssica, eu tô tossindo, mas não tem nada de coronavírus, não, eu peguei, minha asma tá atacada, eles mesmos falam, entendeu? Minha asma tá atacada de novo, entendeu? Então você tem que olhar, às vezes é um antibiótico que você tem que fazer. E esses pacientes estão ficando em casa, me preocupa um pouco isso, assim, de uma maneira geral, porque esses aí já não estão bem, aí sim, pega um coronavírus aí vai ser realmente um problemão para a gente. Doutora Jéssica, e no caso dos fumantes, né, temos aí a questão também da imunidade deles, mas não só isso, né? Então, o fumante tem dois problemas. Um é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, que muitos fumantes já têm, a bronquite crônica e em parte o enfisema, que o paciente, o tabagista tem. E o hábito de fumar, o fumo mesmo, diminui a defesa da via aérea e facilita as infecções, não só Covid, mas qualquer infecção, e também Covid, que é o do momento, né? Então, os tabagistas têm uma inflamação crônica da via aérea, uma condição propícia à disseminação de bactérias, vírus ali, então é meio que um fator de risco a mais. Então, mais uma vez, quem pode parar de fumar, um bom momento aí para poder tentar parar de fumar, né? Porque o fumar não é nem o tabagismo de longo prazo, estou falando de fumar um cigarro. Só aquele cigarro já diminui muito a imunidade, a qualidade do muco secretado, a mobilidade dos cílios aí de proteção aí das vias aéreas. Isso aí tudo facilita e favorece ter infecção viral. E doutora Jéssica, assim, se uma pessoa que é fumante parar de fumar hoje, né, quais são as chances dela se equiparar a uma pessoa que não fuma nessa questão relacionada à Covid, por exemplo? Então, só dela parar de fumar já diminui aquele imediato risco maior por perda de defesa, né?
do cigarro. Mas o que ela tem de problema respiratório causado pelo cigarro, por exemplo, já tem uma bronquite crônica, já tem um DPLC, isso persiste, ela já tem uma doença instaurada, né? E aí ela vai ter que ter um tratamento para essa doença instaurada. E aí, se ela tem essa doença instaurada, além do cigarro que ela parou de fumar, se ela tiver uma doença instaurada, ela é de maior risco e ela precisa de medicações específicas para aquela doença instaurada, que no caso, no DPLC, a gente usa broncodilatadores de uma maneira geral e algumas vezes um corticoide inalatório em determinadas situações, no caso do DPLC. No caso de um paciente recuperado da Covid-19, ele pode ter problemas respiratórios mesmo sem nunca ter tido, né? Ter esses problemas como sequelas, doutora? Então, assim, é bem provável que sim. A gente brinca, assim, na pneumologia, que a gente vai ter uma era pós-Covid, né? Então, na verdade, todos os vírus que provocam lesão mais grave, e aí a gente tem as crianças muito pequenas, quando tem viroses, elas desenvolvem para o resto da vida problema respiratório, como são lesões muito extensas às vezes, a gente acredita que sim, esses pacientes vão ficar com algum grau de sequela, algum grau de hiperreatividade brônquica, de fibrose, e a gente acredita sim que vai ter uma série de alterações pulmonares. Não dá para dizer qual ainda, né? As lesões por Covid no pulmão são muito extensas. Você tem, às vezes, 90% do pulmão afetado por inflamação, né? E, às vezes, em infecção viral, a gente tem duas situações. Ou cura de vez, ou, no caso do Covid, é uma situação que a gente nunca viu. Então, a gente não está sabendo. O que a gente vê é os pacientes saindo do hospital quando tem doença grave, ainda não 100%. Eles vão para casa bem melhor, mas ainda não 100%. Eu acredito que a gente só com o tempo... e alguns relatos lá de fora de fibrose mesmo pulmonar por sequelados de coronavírus. Mas não tem isso muito bem documentado, não. É só por hora, é só uma possibilidade, né? Vamos colocar assim. Doutora Jéssica, a gente agradece muito sua participação aqui ao vivo conosco no Giro TV. Muito obrigada pelas informações, sim? Obrigada a vocês. Sim. Essa foi a nossa entrevistada de hoje, a doutora Jéssica Polese, pneumologista, falando aí sobre a relação das doenças pulmonares com a Covid-19. Lucas, eu volto com você. Obrigado, Verônica. Obrigado também à doutora Jéssica Polese. E lembrando que daqui a pouco, dentro do Giro TV, na parte final do programa, tem um pronunciamento do governador do estado, Renato Casagrande, às 18h30. E agora chegamos à parte final do primeiro bloco do Giro TV de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. Segunda no Roda Viva, ele transformou a fotografia em arte. De violações contra a dignidade humana, guerras e agressões contra o meio ambiente, seu trabalho é um alerta sobre os acontecimentos do mundo e é usado como documento para importantes órgãos como Unicef, ONU e OMS. No Brasil, aponta o foco para a destruição da Amazônia e agora, com coronavírus, alerta para os riscos às populações indígenas. No centro do Roda Viva, o fotógrafo internacionalmente premiado e recordista de público em suas exposições, Sebastião Salgado, segunda, 10 da noite. Não entre em pânico, mas leve a sério. Você pode ser jovem e saudável, mesmo assim, precisa se prevenir. O vírus pode ficar incubado por até 14 dias e a maioria das pessoas infectadas não tem sintomas ou passam por uma doença leve e se recuperam. Mas elas se tornam transmissoras. Proteja o próximo e a si mesmo. Vai dar tudo certo. Não tem como não olhar para isso aqui e pensar, Deus existe, cara. Sensacional. Um biólogo aventureiro preparado para tudo. Ai, mamacita! E aí, vai encarar? Eu já tô pronto. As aventuras do Richard no Paraná. Quarta, 8h15 da noite. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE.
Toda semana, um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE nesta segunda-feira e você pode participar com a gente por meio das redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo e pelo WhatsApp no telefone 27 999 43 55 74. Vou repetir, 999 43 55 74. Mande para cá a sua foto, o seu vídeo para a gente no Giro TVE. E a temporada de colheita do café está chegando e a pandemia do coronavírus e os cuidados precisam ser redobrados com a pandemia do coronavírus para garantir a segurança de trabalhadores e da atividade agrícola. Uma cartilha com orientações para a prevenção da Covid-19 já está disponível. Confira com a repórter Alessandra Bruno. O Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do Brasil. Nosso estado é responsável por quase 80% da produção nacional. São 40 mil propriedades rurais e 283 mil hectares plantados de café Conilon. O grão gera 250 mil empregos diretos e indiretos. E em tempos de Covid-19 e a temporada de colheita do café Conilon se aproximando, os cuidados precisam ser redobrados para que o vírus não seja um problema para trabalhadores e também para o nosso estado. Pensando nisso, a Secretaria de Agricultura do Espírito Santo lançou uma cartilha com orientações. É uma cartilha de fácil manejo, de fácil orientação, não tem nada que coisa do outro mundo, mas coisas que precisam ser utilizado na colheita. Já tem lá na cartilha bastante orientação. No sul do estado, a Cafesul, cooperativa que atua em 7 municípios da região, está passando recomendações para os cooperados e também preparando kits. Nós estamos elaborando um kit de limpeza, kit Corona, que nós vamos entregar aos cooperados. Então nós vamos dar 1 galão de 5 litros de detergente, vamos dar algumas máscaras, mais para uso para quando eles se deslocarem para a cidade ou tiverem contato com pessoas de fora, porque durante a colheita é muito difícil, né, usar no trabalho. E também a cartilha que o governo do estado elaborou com vários parceiros, entre eles a OCB, da qual fazemos parte. No norte do Espírito Santo, a Coabriel, maior cooperativa de café Conilon do Brasil, também está se organizando para a temporada de colheita. Cooperados e trabalhadores contratados devem seguir medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus. Não contratar pessoas que tenham algum sintoma de contaminação do vírus e na propriedade evitar que essas pessoas sejam contaminadas através de medidas de segurança, medidas de higiene. O transporte de trabalhadores precisa também seguir um protocolo de higienização dos veículos, que eles transportem as pessoas com espaçamento adequado, que mantenham as janelas abertas, veículo bem arejado, enfim, uma série de medidas que podem evitar essa contaminação. E começou hoje o saque do auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal para ajudar as famílias durante a crise do coronavírus. E o que se viu nas ruas da Grande Vitória, nós temos imagens para mostrar para vocês, foram filas e mais filas. Muita gente, aí você vê imagens aéreas da agência de Itacibara, em Cariacica, as filas na Caixa Econômica Federal. Lembrando que começou hoje o saque dos R$600 fisicamente desse dinheiro, mas ele é escalonado. Dia 27 de abril, que foi hoje, para nascidos em janeiro e fevereiro, amanhã para nascidos em março e abril, 29 de abril para maio e junho, 30 de abril para quem nasceu entre julho e agosto, 4 de maio para quem nasceu em setembro e outubro e 5 de maio para quem nasceu em novembro e dezembro. Aí as filas em Cariacica
dessas filas para o saque do auxílio emergencial de R$600. E com a pandemia do coronavírus, pessoas com comorbidades estão no grupo de risco e precisam de cuidados específicos, como disse no começo do programa a pneumologista Jéssica Polese, e isso é assunto geral para a repórter Camila Soares, que está com a gente direto da redação da Rádio Espírito Santo. Camila, boa noite, bem-vindo ao Giro TVE. Que cuidados são esses que devem ser tomados para pessoas que têm comorbidades? Pois é, Lucas, boa noite a todos que acompanham a gente no Giro TVE. Pois é, né, a gente sabe que está todo mundo sujeito até o coronavírus, né? Tanto pessoas sem histórico de doenças e de todas as idades, mas existe um grupo que exige um cuidado maior, que são as pessoas com algum tipo de comorbidade. Então, são pessoas com doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes. E aí a gente conversou com o cardiologista Eduardo Castro. Ele está atuando na linha de frente do combate ao novo coronavírus e ele faz um alerta, principalmente para esse grupo, que é o grupo que a gente chama aí de grupo de risco. Meu nome é Eduardo Castro, sou cardiologista e trabalho especificamente dentro de uma unidade de Covid desde o dia 24 de março. Então, no momento estou atendendo exclusivamente a pacientes que estão infectados com a Covid. A idade e o histórico de doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes e imunossupressão tornam a gravidade maior. Um fator importante é que o vírus cursa com um grau inicial de agressão no trato respiratório superior e inferior. A maioria dos pacientes não vão ter nada, ou seja, as pessoas que se tornarem contato com o vírus não vão ter infecções graves. Crianças, principalmente saudáveis, praticamente não vão ter sintomas. Mas na saliva, a quantidade de vírus vai ser idêntica, num sintomático do assintomático. Possivelmente os sintomáticos vão disseminar mais vírus do que os assintomáticos, mas esse grau de contaminação, quando desce do pulmão, que é o que fica mais grave, então ele começa a produzir um extravasamento de líquido e como se fosse uma inflamação. Quando você bate, machuca a perna ou o dedo e que aquele local fica inchado, então essa inflamação começa a ocorrer no pulmão. E à medida que você tem um processo inflamatório ou já tem uma agressão, o pulmão já é mais doente, você vai ter uma facilidade maior de extravasamento de líquido e de progredir. Isso vira como se fosse uma bola de neve. Essa inflamação gera mais inflamação e mais inflamação, a ponto do acometimento pulmonar em poucos dias, né, no prazo de 6 a 10 dias, se torna maior que 50%. Então é esse grupo com acometimento pulmonar muito intenso é que vai ter maior chance de complicação. A terceira fase da doença provavelmente seria já uma outra doença assim, na prática, porque aí ocorre uma tempestade de substâncias químicas que o nosso corpo produz já sem nenhuma organização e que ao invés de tentar ajudar e mobilizar o sistema de defesa, agora o seu sistema de defesa começa a agredir você. Então é nessa fase que a doença se torna fora de controle e que demanda um auxílio de terapia intensiva, demanda ventilação mecânica, demanda uma série de tratamentos que são muito mais caros e muito mais complexos. Então o melhor caminho para quem tem doença cardiovascular é evitar o contato de pessoas que possam estar doentes, aglomerações, né, ambientes onde você tenha menos de 2 metros de distância, porque uma vez infectadas elas terão uma chance de evoluir com quadros mais graves, sendo que a infectividade é igual, só que a gravidade vai ser maior naqueles que têm comorbidades, hipertensão, diabetes ou a imunossupressão, aonde esses receptores estão mais disponíveis, fazendo com que a chance de evoluir com a pneumonia grave seja muito maior. Pois é, né, Lucas? A gente ouviu então o doutor Eduardo Castro, que é cardiologista, está atuando aí na linha de frente do combate ao novo coronavírus, e eu acho que o momento é de ressaltar, né, que todo mundo pode pegar a Covid-19, mas as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, elas podem agravar essa situação, né? O problema pode ficar um pouco mais grave com elas. E a gente trazendo números aqui do estado, a gente consegue entender um pouco melhor esse cenário, porque dos 63 óbitos registrados até o momento aqui no Espírito Santo, 43 eram de pessoas com comorbidades. Então, é aí que a gente bate nessa tecla de que é preciso realmente um cuidado melhor, um cuidado mais especial para esse grupo que é considerado grupo de risco.
É isso daí, Camila. Muito obrigado pelas suas informações. Mudando a tela agora para a gente mostrar os dados atualizados da Covid-19 no Brasil. Já temos 66.604 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 4.554 mortes em todo o território nacional. E 50% das pessoas que contraíram a Covid-19 já estão curadas, com 33.076 pessoas, dados do Ministério da Saúde. O mapa para você de contaminação no Brasil: São Paulo, mais uma vez, com o maior número de casos acumulados, com 21.696 casos da Covid-19. Outros estados como São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Amapá, Roraima e Amazonas também com o estado de emergência por conta da quantidade de casos da Covid-19. Para falar um pouco mais do Espírito Santo, volto com a repórter Verônica Salazar, que tem os dados atualizados da Covid-19 aqui no estado do Espírito Santo. Verônica. Lucas, subiu para 63 o número de óbitos aqui no Espírito Santo causados aí pela Covid-19. De ontem para hoje, então, foram registrados 6 novos casos. 3 homens e 3 mulheres, da Serra, Vila Velha e Cariacica. A vítima mais nova é um homem, de 43 anos, morador da Serra. A mais idosa é uma mulher de 88 anos, também moradora da Serra. A maioria dessas vítimas, Lucas, tem comorbidades, ou seja, essas pessoas elas tinham doenças pré-existentes. Apenas 2 casos aí dessa lista não tinha informações a respeito dessa situação de saúde deles. No total, no Espírito Santo, então, temos 1.944 confirmações da Covid-19, 63 óbitos, como eu acabei de dizer, 501 pessoas curadas e foram realizados 10.666 testes aqui pelo Espírito Santo. Vila Velha está na frente, como o município com maior número de contaminados, com 495 casos. Serra vem na sequência, com 446 casos. Vitória, com 419 e Cariacica, com 202 casos confirmados. E o bairro de Jardim Camburi, em Vitória, continua aí na liderança também das contaminações em todo o estado, com dados atualizados agora à tarde no painel Covid-19, 91 casos, seguido aí de 2 bairros de Vila Velha, Praia da Costa e Itapuã, 75, 56 casos respectivamente. Depois temos outros bairros aí também de Vitória, outros da Serra, que o número já vai decaindo um pouco mais. Lucas, então essas são as principais informações do painel Covid-19 desta segunda-feira. Eu volto com você. Obrigado, Verônica. Lembrando que os dados completos você acompanha também no site coronavírus.es.gov.br e daqui a pouco vamos transmitir o pronunciamento do governador Renato Casagrande, direto do Palácio Anchieta, chegando no final do segundo bloco do Giro TV desta segunda-feira. Daqui a pouquinho voltamos. Novo olhar sobre as comunidades carentes, evidenciando não os problemas, mas as soluções, é o tema da série De Quebrada em Quebrada. Um panorama das periferias do Brasil, apresentando pessoas que protagonizam o despertar de uma nova consciência. De Quebrada em Quebrada, toda quinta, às 8h15 da noite, aqui na TVE. Os sintomas mais comuns do coronavírus são febre, tosse e falta de ar. Alguns casos podem apresentar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal. É importante procurar ajuda médica imediata assim que os sintomas surgirem.
525 mil. Momentos reais, 600 minutos. Como se conta um ano a mais? Em dias, em noites, em beijos, em cafezinhos, em metros, em pés, em risos, em dor. Por que não? viva sua vida com amor. A natureza é como uma obra de arte, cheia de cores, formas e uma beleza sem tamanho. Aprecie raros momentos da vida selvagem no Planeta Terra, terça, 8h15 da noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TVE desta segunda-feira e mudanças no cenário do combate ao coronavírus no Espírito Santo na próxima semana. A partir do dia 4 de maio, o comércio deve voltar a funcionar na região da Grande Vitória, como medida anunciada no último fim de semana pelo governador. Quem tem os detalhes é a repórter Verônica Salazar. Pois é, Lucas, o protocolo vai ser o mesmo, né, para Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari, todos os municípios da Grande Vitória. Mesmo que Viana e Guarapari, por exemplo, estejam na zona verde de baixo risco. Isso porque, além da proximidade geográfica, né, desses locais, as pessoas utilizam mesmo o sistema de transporte público. Então, fica muito difícil para controlar a interação entre as pessoas. E como forma de controlar melhor, né, o número de pessoas circulando, o comércio vai abrir em 2 turnos a partir da semana que vem, conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande no último sábado, em entrevista coletiva pelas suas redes sociais. De 10 às 16 horas, 10 às 4 horas da tarde e de 1 da tarde às 19 horas. Além da Grande Vitória, Alfredo Chaves, que já estava na zona de alto risco, né, Fundão e Bom Jesus do Norte também entraram para essa zona de alto risco, para essa zona vermelha, né? E vão ter de adotar os mesmos protocolos adotados aí pelos municípios da Grande Vitória, como, por exemplo, aí eu estou dizendo no comércio, né? O uso de álcool em gel, o uso de máscara, aquele distanciamento das pessoas, né, a cada 10 metros quadrados, né, entre funcionários e também clientes, como a gente já tem visto acontecendo aqui em Vitória, porque quem é morador aqui de Vitória, morador da Serra, morador de Cariacica, isso aí já vem sendo adotado já tem algum tempo. Então, a gente conversou mais cedo com o prefeito lá de Bom Jesus do Norte para saber como é que eles receberam, né, essa informação. Vamos ver então o que ele disse. Nós, em Bom Jesus do Norte, passamos agora de risco baixo para risco alto. Nós estamos com 8 casos confirmados no município. Graças a Deus, hoje tivemos 2 recuperados. Estamos aí com 45 casos notificados, 28 casos descartados, 11 casos de investigação. Então, assim, queria dizer para vocês que aqui em Bom Jesus do Norte, estou tomando todas as medidas necessárias, né? Está levando até a população o conhecimento da sociedade do nosso município de Bom Jesus, que é o perigo que é, o risco que é esse vírus, o Covid-19. Então, assim, a melhor arma que nós temos é o isolamento, né? Então, assim, eu venho através de carro de som, chegando até a população, através da rede social, pedindo a todos que se isolem. E caso, né, que tenham que sair de sua residência, que se preparem com máscara, né, para se proteger. E eu proteger também as outras pessoas. Nós aqui, eu implantei um centro implantei aqui o centro de monitoramento, onde todos os pacientes que apresentam o quadro, né, do vírus do Covid-19 passam a ser monitorados pela nossa equipe da saúde, né? Então, assim, nós estamos monitorando a cidade como um todo. Nós temos aqui 10.214 habitantes, então esses 10.214 habitantes estão sendo monitorados pelo nosso centro de monitoramento, que foi instalado por mim, né? Nós contratamos os profissionais da área da saúde para que possamos fazer esse acompanhamento nesse momento difícil.
É isso mesmo. Então, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, então, o pronunciamento do governador Renato Casagrande com novas medidas aí relacionadas à contenção da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Eu devolvo para você, Lucas. É isso daí, Verônica. Muito obrigado. Então, vamos ficando por aqui com o Giro TV desta segunda-feira. Amanhã mais repercussão em relação ao impacto da Covid-19 no Espírito Santo e todo o noticiário do dia que você acompanha de segunda a sexta na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo. Vem aí o pronunciamento do governador do estado, Renato Casagrande. Um abraço e até amanhã. Monto casa pra você. Foi mal, troquei de cama. Mas que nega linda e de olho verde ainda. Olho de veneno e açúcar. Vem, nega, vem ser minha desculpa. Vem que aqui dentro ainda te cabe. Vem ser meu álibi, minha bela conduta. Vem, nega exportação. Vem, meu pão de açúcar. Monto